Juntos novamente, continuamos a leitura do livro O Dom da Mediunidade, um sentido novo para a vida humana, um novo sentido para a humanidade, feito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Parte 3: Fenômenos espiríticos, efeitos intelectuais. Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários a dar ao nosso pensamento uma forma que vos seja sensível e apreensível. É com o auxílio dos materiais que possui que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar, ou seja, em linguagem comum. Isso foi dito pelo espírito Erasto. Está no Livro dos Médiuns, em seu capítulo 22. Assimilação das correntes mentais. No estudo da mediunidade, seja qual for a modalidade, é impossível esquecer a importância da matéria mental e de suas propriedades, especialmente a indução mental e a sintonia ou conjugação de ondas. Cada espírito exterioriza, através dos tesouros do cérebro, as ondas que lhe marcam a individualidade, no concerto das forças universais, e absorve aquelas com as quais entra em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento, podendo aproveitá-las no trabalho de sua própria sublimação. Ao se exteriorizarem de cada espírito, as correntes de partículas mentais carregam intrinsecamente qualidades de indução mental, e esta será tanto maior quanto mais ampla forem as faculdades de concentração e quanto maior for a persistência no rumo dos objetivos que demandem. Por essa propriedade, podemos transmitir a outra pessoa o que estamos pensando e vice-versa, desde que haja conjugação de ondas entre as mentes, ou seja, desde que se estabeleça sintonia entre elas. Assim, uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para um certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião representam agentes de indução que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultado tanto mais amplo quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Isso está em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 11 e capítulo 16. Há, por todo lado, influências do bem ou do mal. Viajante do cosmo, o ser humano respira num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa, e somente assinala as que lhes afinam com o modo de ser. Cada mente é, pois, como se fora um mundo em per si, que respira nas ondas criativas que produz e com as quais sintoniza. Não é difícil compreender que, ainda mesmo em regime de prisão absoluta, do ponto de vista físico, o homem do pensamento é livre para eleger o bem ou o mal por companhia. Um exemplo importante de assimilação das correntes mentais encontra-se em um dos capítulos do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 5. Acompanhamos os esforços de ambos, Clementino, mentor, e Raul Silva, o esclarecedor, para entrarem em sintonia, tendo em vista a necessidade de trabalho espiritual. Clementino graduou o pensamento e a expressão como se regulasse a voltagem de uma lâmpada, de modo a se entenderem reciprocamente no comando da reunião mediúnica. O ajuste mental foi alcançado de tal modo que puderam trabalhar em perfeita sintonia. Em todos os continentes, podemos encontrar milhões de pessoas dignas ou menos dignas, transcrevendo em Mecanismos da Mediunidade, no seu capítulo 18. Senhoreadas por espíritos desenfaixados do liame físico, ou seja, desencarnados, atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores, em largos processos de mediunidade ignorada. Fatos esses vulgares em todas as épocas da humanidade.
Faço eu, meus amigos, um parênteses. Que tipo de influência vocês acham que ocorre entre aqueles que comandam guerras? Não é verdade? E entre aqueles que comandam o auxílio aos feridos? Não é? Basta a gente meditar a respeito. Continuando. Se é bem verdade que há milhões de seres humanos, encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvidos pelas paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito menos digno, é possível distinguir também os que estão em busca de elevação espiritual. Um exemplo prático dessa busca deu-nos Aulus uma abundância uma ambulância passava com a sirene ligada para abrir caminho quando ele e os outros colegas divisaram à frente do veículo, ao lado do condutor, um homem de cabelos grisalhos, de fisionomia simpática e preocupada, e junto dele uma entidade lirial que lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. O mentor esclareceu a André Luiz e Hilário que não importava a religião daquele homem. A bênção do Senhor pôde descer sobre qualquer expressão religiosa. Estava ali diante de um profissional humanitário e generoso que, por seus hábitos de ajudar o próximo, se fez credor do auxílio que recebe. Essa descrição está no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 15. Explicou ainda que este senhor é médium de abençoados valores humanos, mormente no socorro dos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados ao amor pelos sofredores na terra. E ressaltou, isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 15, como eu já disse. Como vemos, influências do bem ou do mal na esfera evolutiva em que nos achamos se estendem por todos os lados e por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas que as assimilam, segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna, em que cada mente se localiza. Estudando assim a mediunidade com Jesus, observamos uma força realmente peculiar a todos os seres, de utilidade geral, se sob uma orientação capaz de discipliná-la e conduzi-la para o máximo aproveitamento do bem. Recordemos a eletricidade, que pouco a pouco vai transformando a face do mundo. Não basta ser dono de poderosa cachoeira com potencial de milhões de cavalos vapor. É preciso instalar junto dela a inteligência da usina para controlar-lhe os recursos, dinamizá-los, distribuí-los conforme a necessidade de cada um. Sem isso, a queda d'água será sempre um quadro vivo de beleza fenomênica, com irremediável desperdício. Em vista de passagens como essas, não podemos senão concordar com Emílio Miranda no livro Diversidade do Carisma, no seu volume 2, quando ele afirma: o que está em jogo no mecanismo de captação de uma comunicação espiritual não são os sentidos individualmente, visão, audição, tato e outros, mas o dispositivo central que comanda e integra os sentidos de uma percepção global, onde a mensagem captada não é visão nem audição e, por conseguinte, não é também palavra, e sim ideia, de vez que os instrutores foram taxativos e enfáticos ao declarar que os espíritos não têm linguagem articulada, apenas a do pensamento. Quando abordamos a questão da assimilação das correntes mentais, estamos sobretudo enfatizando a mais significativa das mediunidades de efeitos intelectuais, inerente a todas as pessoas, a intuição. Pelas ondas de pensamento, a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em que homens e mulheres nobres assimilam as correntes mentais dos espíritos superiores para gerar trabalho edificante e educativo,
ou originando processos vários de simbiose em que as almas estacionárias se enquistaram mutuamente, desafiando debalde os imperativos da evolução, estabelecendo obsessões lamentáveis a se estabelecerem sempre novas nas telas do crime ou na etiologia complexa das enfermidades mentais. Essa descrição está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17. Assim, desde tempos imemoriais, por nossos pensamentos, exercitamos-nos o campo das assimilações das correntes mentais, segundo nossos desejos e propósitos, elegendo nossas companhias, boas ou más. Como afirmam os mentores, a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens e mulheres no império da intuição. Pois é, meus amigos. E onde está o nosso pensamento? Ao que nós nos dedicamos? Que tipo de ajuda espiritual nós vamos receber? Então, nós sabemos que podemos sim pedir ajuda aos espíritos protetores para nos ajudarem nas atividades de benemerência, atividades boas, de ajuda ao próximo. Sejamos nós participantes desse trabalho magnífico. Um abraço a todos, eu os espero no próximo capítulo.